Existe uma diferença entre o tempo e o tempo que transforma. Os gregos chamavam isso de kairos, que de alguma forma mudava a vida das pessoas de uma maneira muito intensa. Em um mundo onde a velocidade sobrepôs a profundidade, onde não falta informação, mas falta decodificação, entender essa informação, nasce esse projeto, onde o objetivo é que os convidados consigam ser intensos e, ao mesmo tempo, consigam mudar a sua vida. Bem-vindo ao Kairos Econômico, eu sou Alexandre Bertoncello. Bem-vindo, Fernando, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, tudo bem, tudo ótimo. Espero contribuir aí para o conhecimento do pessoal, espero trazer algumas informações que sirva aí para alguém, para alguma tomada de decisão, para que o pessoal entenda um pouquinho mais sobre esse mercado. Tá, deixa eu apresentar o Fernando, pessoal. A gente estava brincando, né? Mais um engenheiro que foi para o mercado financeiro, né? Pois é. Um engenheiro mecânico formado ali na USP. Hoje é head dos ativos da Onyx, O'Neill X, né? Que a gente vamos aprender como falar. Mas também já teve experiências como na Ford, na Crypto Valley, na Suíça em 2022. Fernando, seja muito bem-vindo. Nosso objetivo a partir de agora é contar 52 minutos. A gente vai ter uma conversa. No final você coloca melhor quem é você e tem lá um tempinho para você fechar essa história, mas a ideia é um bate-papo dentro disso mesmo. Vamos lá. Bora lá. Fernando, fala um negócio para mim. As pessoas sempre correm atrás do dinheiro, né? Desde aquele Charlie Chaplin, né? Vidas modernas, todo mundo correndo atrás do dinheiro. Explica para quem está aqui nos ouvindo o que é dinheiro, qual é esse conceito, para que ele serve? Olha, excelente pergunta. Achei muito, muito legal a gente começar o bate-papo aqui com essa pergunta, porque a gente está tão acostumado a ir atrás mesmo do dinheiro, a fazer as coisas meio que no modo automático, que a gente esquece de entender, tá, mas de fato o que é o dinheiro, né? Na minha visão, dinheiro ele está muito correlacionado à energia, tá? Então, para mim, o dinheiro ele precisa ter algo por trás que gerou aquilo. Não dá para você criar dinheiro do nada. Não dá para você criar dinheiro sem uma estrutura por trás. Então, partindo desse pressuposto, a gente consegue entender um pouco mais sobre história, saber por que em algumas fases lastros se perderam no meio do caminho. Dinheiro pode ser qualquer coisa que eu consiga trocar, né? Dinheiro tem que ser unidade de conta, então eu preciso ter uma rapidez em precificar algo, saber se é caro, saber se é barato, meio de troca e reserva de valor. Então, respeitando as propriedades do dinheiro e sabendo que ele deve ser gerado por alguma energia, a gente começa por aí, na minha opinião. Legal. E aí, então, dinheiro, na verdade, é a tradução do esforço no tempo que vai gerar uma expectativa de troca. Até aí, perfeito. A gente chegou na mesma página, mas a gente não está menosprezando o herdeiro não, né? Como é que é essa história? Não, sem menosprezar o herdeiro, porque há uma raiz ali, né? E eu sou muito da linha de que o herdeiro, ele faz parte de uma raiz onde ele precisa dar continuidade ao que foi criado, e se isso vai para outra mão, pode ser que aquilo ali não dê continuidade e possa ser ruim para a sociedade. Então, claro, tem herdeiros e herdeiros, né? Exato. Vamos deixar bem pontuado isso, mas acredito que a linha de herança deve se continuar sim, sou super a favor. Tá, então, na verdade, o ponto é o que se faz com esse dinheiro, ou a tradução disso depois, né? Que a gente vai produzindo riqueza. Então, uma sociedade com pessoas ricas não tem nada de errado. Nada de errado. Para mim, isso só mostra que aquelas pessoas se esforçaram e tiveram sucesso nas decisões que tomaram, e também pode ter fator sorte no meio, né? Não tem problema, mas que elas tentaram, ninguém pode negar. Então é uma somatória de tentativas que acabaram dando certo. Nesse sentido, a gente está dizendo, sociedades com pessoas ricas são sociedades sadias. Prósperas. Se você tem uma sociedade onde só tem gente pobre, ela está doente, né? Tem alguma coisa de errado nas trocas voluntárias, ou no controle estatal, ou em alguma coisa não está funcionando. E aí,
pensando no Brasil, pensando em dinheiro, te colocando um pouco na fogueira, como é que a gente está? Olha, eu costumo analisar de uma perspectiva que é a seguinte: o ambiente tem que favorecer as pessoas que querem empreender, né? Então, ninguém nasce com um QI maior que o outro, ou com uma inteligência super maior, ou que aquela nação teve muita sorte porque nasceram muitos bilionários lá. Não é isso. É porque o ambiente que aquela pessoa nasceu favorece as pessoas a terem ideias, eles incentivam ao invés de tentar tomar, eles ajudam a pessoa a crescer ao invés de ajudar a não crescer, né, ou ficar onde está, ou piorar inclusive a situação. Então o que acaba acontecendo no final das contas? Lugares mais prósperos atraem de outros países, então vão ter pessoas da Índia, pessoas do Brasil, da África do Sul, de vários países que acabam indo por uma nação onde favorece aquilo, e naquela nação a prosperidade fica melhor. Então eu sou muito a favor de que o ambiente molda aquela sociedade. E se a sociedade está doente, significa que aquele ambiente não está sendo favorável o suficiente para aquilo dar sequência, para aquela sociedade crescer e tudo mais. Quer dizer, porque numa sociedade onde a macroeconomia funciona, né, pensando no governo, nas instituições, normalmente os filhos são mais ricos do que os pais, né? E você vai, com isso, melhorando todo mundo quando não acontece, quando depende de Bolsa Família, depende... Aí a gente sabe que tem alguma coisa que não está funcionando muito bem. Isso. Qual seria a trava que você tiraria do Brasil para a gente começar a ir para o lado certo da história? Olha, não existe fórmula mágica, né? Mas a gente é um mundo globalizado onde temos informações a todo momento. Então, para o Brasil começar a ter melhor performance na questão econômica, eu imagino que ele deveria seguir exemplos de que deram certo, né? Não precisa inventar muito, né? Não precisa inventar, porque a sociedade é um grande laboratório, o mundo é um grande laboratório. E aí eu sou muito da opinião de que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vê, dá para saber quem que é o país mais livre economicamente, os países que têm os melhores índices, os melhores, vamos dizer assim, menores taxas de pobreza. Pega todos esses países, vê o que eles fazem de melhor, aonde foi que eles tiveram êxito e copia. Não tem problema nenhum, não está proibido fazer isso, né? Então eu acho que o Brasil deveria seguir esse caminho. É um país muito grande, continental, é difícil falar assim, né? Não tem uma fórmula, por isso que eu falei que não tem uma fórmula mágica. Mas se você tiver um direcional, é para lá que a gente tem que ir, há uma chance muito melhor de se desenvolver. E nesse sentido, vamos pensar enquanto país, aí você citou vários exemplos globais, e aí eu tenho que entrar um pouquinho na sua praia e perguntar assim, tá, mas, como a gente disse lá atrás, a gente está falando assim, ó, se eu não diversificar, ou se eu estiver diversificado em cima de moedas fiat, brasileira, americana, europeia, japonesa, eu tenho ali um problema, né? Que é a história de você não conseguir tirar o governo do seu dinheiro. E ao mesmo tempo, a gente estava nessa discussão, as pessoas se sentem confortáveis ali. Por algum motivo falam, não, isso aqui tem lastro, isso aqui funciona. Sim. Explica um pouquinho o que é uma moeda fiduciária, o que é um criptoativo e aonde está o lastro de cada uma ou nenhuma delas tem, como é que é isso? Bom ponto, e é um ponto que eu gosto muito de falar. E quando eu comecei a minha história nas criptos, nos ativos digitais, foi engraçado que eu sou engenheiro de formação e parece que quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe nada, e aí você vai puxando, né, o fio e vai vendo que tem muita coisa ali para você aprender. Então eu fui começar a aprender sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial há pouco tempo atrás. A gente sabe o que aconteceu, mas os detalhes, como que era a sociedade naquele momento, crise de 29, Bretton Woods, Nixon tirando o padrão ouro em 71, então são todos fatos que
como eu fiquei muito curioso, eu quis estudar a fundo cada um desses passos para entender o que é uma moeda fiduciária, que todo mundo fala, o que é um lastro, de fato, né? O que é uma moeda atrelada ao ouro, e se isso ainda está nos dias atuais. Então, respondendo a sua pergunta, começando pelo modelo fiduciário, ele vem de fiat money, né? Então, ele vem de fidúcia, vem de confiança, né? Então, a sociedade, ela tem, vamos dizer assim, né? Os governantes, eles falam que vocês têm elementos suficientes para acreditar que a gente vai fazer um bom trabalho na administração do dinheiro, né? Então, você não tem muito o que fazer numa questão dessa, a não ser acreditar e falar, olha, jogo na mão deles e seja o que Deus quiser, né? E então isso é fidúcia, então não tem um lastro por trás, não tem algo atrelado, tá? Isso aconteceu mais descaradamente em 1971, porque não tinha mais como suportar essa pressão, né, do lastro ouro, lastro com ouro, e o presidente Nixon na época veio a público anunciar que não temos mais o lastro com ouro. Só que isso já veio de problemas já do passado, Primeira Guerra, Segunda Guerra, crise de 29, né? O Tratado de Bretton Woods foi um convite ali dos Estados Unidos, poxa, o que você acha de a gente usar o dólar como moeda global, né? Eles estavam querendo uma moeda global ali, então o dólar pegou essa bandeira aí e falou que ia ser, mas o lastro de fato é você ter a mesma proporção daquela moeda em ouro. Ou seja, se eu quiser emitir mais moedas daquela, eu tenho que extrair mais ouro. Mais ouro. E extrair ouro exige energia, exige tempo, exige dinheiro, inclusive. Que é nosso papo inicial do que é dinheiro, né? Que nasce do esforço, do acúmulo de alguma coisa, né? Perfeito. Então eu tenho uma somatória de forças ali para conseguir extrair algo da natureza, no caso o ouro. Então, olha, eu só posso aumentar as moedas que eu tenho em circulação se eu aumentar na mesma proporção o ouro. E o ouro eu não consigo controlar, não é fácil saber onde tem ouro. Sim. Então tudo isso foi muito bem estudado. E aí eu percebo que quando você tem uma guerra, a primeira coisa que você quer é defender sua sociedade. E eu nem julgo aqui, não estamos aqui para julgar qual foi a decisão na época. Da economia a gente vê depois, né? Sim, nem fala isso. Então, assim, né, o que eu penso é que no âmbito de, deixa eu defender minha sociedade, deixa um pouquinho esse lastro um pouco de lado, vamos emitir mais moedas, vamos comprar arma, vamos ganhar essa guerra, depois a gente vê como que repõe, só que isso foi tornando, aí vem uma pandemia, ou vem um problema mais grave sanitário, ou alguma coisa nesse sentido, também necessita imprimir, porque eu não tenho aquela evolução na extração do ouro na mesma velocidade. Sim. Até que chega um momento que você não consegue mais administrar isso e cria-se um modelo fiduciário, onde fala assim, confie nas instituições, temos o FMI que foi criado, nós temos um Banco Mundial, nós temos grandes players do mercado, instituições do mercado que vão garantir aí que o seu dinheiro circule de uma maneira super honesta e tranquila. Só que de 71 para cá, a gente acompanha os números e é um desastre. E aí é a primeira grande, vamos dizer assim, a primeira grande conclusão que a sociedade econômica tem é de que de 71 para cá não funcionou mais. Tudo se perde valor ao longo do tempo. A expansão monetária, ela na verdade já contrata a inflação futura e o dinheiro vai sendo deteriorado aí com o passar do tempo. Infelizmente. E aí, dentro disso, a gente está dizendo, bom, então eu tenho uma moeda fiduciária, que aliás, eu vi uma explicação e que eu falei assim, olha, é o cachorro correndo atrás do rabo. Eu falei, não, mas por que fiduciária? Veja bem, esse país tem X população, que tem X empregos, que gera X impostos, esses impostos o governo vai pagar as suas contas e essas contas garantem que o dinheiro vale. Mas o dinheiro vale porque você tem ali. Só que o problema é que esse dinheiro que circula aqui é a expansão monetária do primeiro. É do próprio governo. É do próprio governo. Aí você fala, o cachorro correndo atrás do rabo e acreditando que um dia vai pegar, né? Que é um processo louco. E aí surge, principalmente na crise ali de 2008. Exato.
o BTC, que é uma ideia nova, né, completamente diferente de tudo que a gente viu, e depois disso a gente evoluiu para os criptoativos. Explica um pouquinho como é que é a história do BTC e qual é o salto de uma USDT, por exemplo, e quais são as funções ali? Não, tudo bem, perfeito. O Bitcoin, ele surgiu lá em 2008, justamente por conta da crise, tá? Mas testes já vinham sendo feitos antes, na década de 90, os cyberpunks já faziam testes para tentar fazer um dinheiro eletrônico, né? Até Milton Friedman, na década de 90, falou que o dinheiro do futuro ele tem que ser eletrônico, ele tem que ser criptografado. Então ele já vinha dando sinais ali de como é que, dando dicas para o criador, né, de como é que tinha que ser um novo sistema monetário. Então em 2008 foi criado, após a crise lá de 2008 do subprime americano. Inclusive eles estampam isso no bloco Gênesis do Bitcoin, uma capa do jornal, tanto para falar que foi ali naquela data mesmo, então ele tem a data e consegue comprovar, Sim. quanto para mostrar o quão antagônico é do sistema atual. Então essas duas combinações aí foi bem legal a sacada do criador. Morreu o presidente do Banco Central da época, né? Morreu ontem, não foi? O Alan Greenspan. Olha. Ele morreu, acho que foi ontem, né? Acho que foi isso. Essa notícia eu acabei passando, não vi. Ainda não vai tarde, vamos lá. Desculpa, eu te cortei. Não, mas faz todo sentido, porque foi nessa época, em 2008, que se cria essa moeda, né? Com um criador, ele tem um codinome de Satoshi Nakamoto. Não se sabe se é uma pessoa, se é um grupo, se é uma empresa, né? Mas acho que esse anonimato aí foi fundamental, porque com certeza se soubessem quem era ali naquela época, algo poderia acontecer. Sim. E o negócio poderia não ir para frente. Então parece que os astros se alinharam ali e o ego não tomou conta do criador. Sim. E acho que isso foi fundamental para a criação, tá? Começou como uma ideia de dinheiro transacional ali. A própria capa, né, do white paper, que é o documento oficial ali, quando ele publica, tá escrito lá, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, o sistema de dinheiro eletrônico de ponto a ponto. Então a ideia do Bitcoin não era valer o preço que vale hoje, ele vale por causa das propriedades, mas a ideia é transferir de ponto a ponto dinheiro através da internet. Sim. Tá? Então essa que foi a ideia do Satoshi. Claro que isso foi ganhando força, como as características são boas, ele é divisível, tem 8 casas decimais depois da vírgula, ele tem uma durabilidade, ele é reconhecibilidade, ele é escasso. Então, se eu pego todas as propriedades do dinheiro, coloco o que precisava ter, principalmente a escassez, tá? A gente tem lá os 22 milhões de bitcoins que vão ser minerados e acabou, né? E acabou. Então, essa escassez programada é por algoritmo, não tem CEO dando, faz isso, ordenando alguma coisa, né? Então isso aos pouquinhos foi conquistando as pessoas, e não foi de uma vez. Primeiro aqueles early adopters, né? Os primeiros que tentam entrar, que são desenvolvedores, as pessoas que mexem mais com o computador. Depois vai entrando aos poucos numa sociedade, de repente uma empresa começa a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Então, a própria evolução do dinheiro, a evolução do Bitcoin, ela seguiu algo muito natural, né? Então é por isso que deu certo. E é até legal depois eu comentar aqui com você que quando a gente olha, isso tem um gráfico, né? Quando você olha o crescimento da internet ao longo do tempo e você plota o gráfico do crescimento da adoção das criptos ao longo do tempo, eles têm o mesmo comportamento. Então cada ano ele vai chegando lá 100 milhões, eles chegaram em 100 milhões de usuários na mesma época, eles chegaram a 500 milhões de usuários na mesma época. Por quê? Porque é uma tecnologia que vai se instaurando ali, né? E aí, pensando nisso, qual é o risco de a gente estar sempre com os early adopters, né? Aqueles que... será que a gente só está aumentando a base e são só quem são fuçados no Bitcoin? Ou você acha que os velhinhos vão aprender um dia a mexer com Bitcoin? Como eu falei, o início não tem como. Não tem como. Os velhinhos, né, como você mesmo disse, entrarem. Aliás, eles nem sabiam que isso estava acontecendo, né? Mas a partir do momento que as instituições entram,
E aí você começa, pô, eu já comprei dessa empresa, eu conheço. Começa a dar, vamos dizer assim, nome às empresas que são familiarizadas com o público em geral. Aí sim a pessoa começa a criar coragem, vamos dizer assim, para entrar também e participar. Olha, aquele cara entrou, um amigo meu que eu confio muito também entrou. Então essa coisa vai Aos tomando poucos ali. não é para ter pressa. Ainda estamos. Existe uma frase nos Estados Unidos, né? Que early to the party, né? Estamos muito cedo para a festa, mas não tá. Tem um norte-americano famoso lá, que é dono da Strategy, que é o Michael Saylor, que é o maior comprador de Bitcoin da história. Aí, tem mais de 800 mil Bitcoins. Que ele compara muito o Bitcoin como o mercado imobiliário em Manhattan, que é uma ilha onde não tem mais para onde construir. Sim. E que em 1800 tem a gente que achava que estava tarde para festa, que chegou tarde para festa, em 1950 achava que chegou tarde para festa, e só valorizou os imóveis em Manhattan daquela época para agora, né? Então, ele fez uma analogia bem interessante que, como é escasso e tá ali, é finito, né, a região. Ele fez muito feliz na comparação e dá pra gente ter uma ideia de como as coisas podem valorizar assim ao longo do tempo, sem parar, né? Só para pegar um outro lado, né, o Warren Buffett, que é o contrário, que para ele isso não é dinheiro. Uma vez ele falou assim, se eu colocasse todos os bitcoins em um pendrive, quem iria comprar esse pendrive de mim, né? É uma comparação simplista, porque se eu colocasse todo o ouro dentro de 5 piscinas, quem ia comprar ouro de mim, né? Faz sentido. Mas a lógica é assim, empresas como o MicroStrategy, elas ajudam ou elas já manipulam o mercado, imaginando, vendeu 32, depois ele vai lá e compra 800 e não aparece, né? Como é que é isso? Explica pro pessoal que ficou com medo, vai quebrar porque vendeu, acho que foi 32, 32. Né? E depois comprou 4 dias depois 800. Exato. Essa empresa faz o quê? Explica pro pessoal. Olha, essa empresa, primeiro explicando a empresa, a Strategy, era uma concorrente da Microsoft, então ela não escolheu muito bem o concorrente dela, né? Já começa por aí. É muito difícil ela ganhar da Microsoft, mas como esse mercado de internet cresceu muito, o mercado não tem como a Microsoft atender todo mundo, então a MicroStrategy pegou uma boa fatia do mercado também. É muito menor que a Microsoft em tamanho, mas ela faz esse tipo de negócio, mesmo que a Microsoft. Só que o dono, o idealizador, que é o Michael Saylor, ele adotou essa estratégia, ele gostou muito. Em 2019, se eu não me engano, ele leu o livro O Padrão Bitcoin e virou a cabeça dele. Então, a partir de 2020, ele começou a ser um entusiasta muito forte. Comprador, né? E um comprador, né? Ele começou como entusiasta e depois ele começou a botar, né, na prática tudo aquilo que ele estudava. E aí agora, hoje, a empresa, a Strategy, ela troca ações por Bitcoin. Então, é por isso que ela consegue ali ter um balanço muito, muito forte em questão de Bitcoin. Hoje é a empresa que mais tem Bitcoin, tirando o BlackRock, que são essas grandes assets globais, Fidelity, Grayscale, mas mesmo assim eles estão muito próximos em número. Mas se eu fosse falar de empresa listada em bolsa, vamos dizer assim, ela é a primeira disparado. Sim. Né? Então isso que é legal do Michael Saylor, ele acredita muito, e ele disse que o Bitcoin ele vai começar a se preocupar se baixar da faixa dos $20 mil ali. Então ele tem margem ainda. Tem margem. Mas vamos lá, então Bitcoin é isso, não tem dono, está descentralizado dentro de uma blockchain, ninguém sabe se o Satoshi está vivo ou está morto. Não sabe. E aí a gente passa outras criptoativos, sei lá, Ethereum talvez seja a mais, e passa por uma stablecoin, só para explicar. Bitcoin é isso aqui. Ethereum, o que muda de um Bitcoin e o que é uma USDT, uma USDC? Perfeito. Bitcoin, então a gente já conversou, ela tem a questão da escassez programada, não tem CEO, não tem empresa por trás, o próprio código ele roda sozinho através de algoritmos, né? Sim. Então a mineração dela, que é a emissão de novas moedas até chegar no limite de 21 milhões, ele é programada. E a cada 4 anos existe um processo que se chama halving,
né, halving, né, que eles chamam, que é de metade, É. de eu, ao invés de eu distribuir uma quantidade de Bitcoin, quando chega essa data eu começo a distribuir metade para quem minera um bloco. E Sim. cada bloco é minerado a cada 10 minutos. A gente não precisa explorar muito essa parte, mas só para... Esse é o Bitcoin, tá? Perfeito. Envelopamos o Bitcoin aqui. O que é Ethereum? O que é o token Ether da Ethereum? Ethereum, ele é como se fosse um ambiente onde eu posso criar várias aplicações ali dentro. Então eu posso criar um novo token através da rede, eu posso criar um processo de rastreabilidade, eu crio contratos inteligentes dentro dessa tecnologia. Esses contratos inteligentes, eles são auto-executáveis, então isso é muito bom, né? Tira muito o problema aí de leitura, de interpretação, você já coloca tudo num contrato só, facilita para movimentações. Então o Ethereum, ele é mais do que uma solução ali de preço, mercado, ele abrange mais o sistema de supply chain. Ele pode ser, né, da cadeia de suprimentos, ela pode ser muito usada através de Ethereum para conseguir rastrear. Então a blockchain, ela tem essa função de eu conseguir saber, cada vez que eu escaneio um código, em que posição que está, e eu registro isso na blockchain. Então o Ethereum é um ambiente de diversas funções ali, e ela tem o token da Ethereum, que se chama Ether, que é o combustível para tudo isso funcionar. Ele precisa do combustível. Sim. Então, cada vez que eu faço uma transação, uma movimentação dentro desse ecossistema, eu uso tokens Ether, e ter tokens Ether na mão é Te interessante. Ajuda a fazer a transação ali. Ajudar a fazer a transação. Consequentemente, quanto mais gente precisando ter Ether, a força compradora no Ether também sobe. Se a força compradora sobe, o preço também sobe. Mas ele também pode descer, né, por outros fatores. Às vezes está em baixa. Então, existem vários fatores ali, mas é uma excelente opção. Então, para mim, Bitcoin como o principal ali, o criador e o início. Ether da Ethereum como um token que, sim, eu acredito muito que possa valorizar. Mas o principal do token Ether é a blockchain da Ethereum, que é um sistema maior. E aí a gente vai para as stablecoins. Né? E as stablecoins, ela não tem uma blockchain própria. O Bitcoin, ele tem. Sim. O Ether tem, que é da Ethereum, roda na blockchain da Ethereum. Então, esses dois eu posso chamar de criptomoedas. Perfeito. Se eu vou para um dólar digital, um USDT, por exemplo, ele não tem a sua própria blockchain. Sim. Então, ele precisa rodar em alguma outra blockchain. Pode ser da Ethereum. As principais o quê? Solana, Ethereum, o Bitcoin? É o do Bitcoin, sim, que daí só roda Bitcoin. Mas daí tem Ethereum, tem Solana, tem Cardano, tem a Tron, que roda bem também. Então, dei alguns exemplos aí de outras tecnologias, porque hoje são existem milhões de tokens na internet. E aí, até te cortando só para as pessoas entenderem. Quando eu estou no banco X e faço um Pix para o banco Y dele, eu estou usando aqui, foi para o Banco Central jogou ali. Com as criptomoedas, a gente tem várias estradas diferentes para chegar no mesmo lugar, só para o pessoal entender. Isso que é blockchain. Exato. Blockchain eu gosto de explicar da seguinte forma, antes de entrar na stablecoin, no detalhe da stablecoin, a blockchain, ela é como se fossem as estradas mesmo, né? Então eu posso escolher uma estrada mais esburacada aqui e tal, talvez eu vai ser mais lenta para eu chegar no lado, mas tem outra estrada rapidinha, só que essa estrada pode ser mais cara. Então vai de quem está operando saber qual estrada eu vou usar para transferir o meu recurso de um lado para o outro. E quem valida essa operação é uma rede descentralizada de computadores que vai verificar se existe aquele saldo ali naquela carteira, basicamente, né? E se aquela outra endereço ele existe, que é a função do Banco Central, só que descentralizado. Essa que é uma explicação, assim, vamos dizer, simples sobre o que é blockchain. Para as pessoas perderem o medo, né? Porque quando você chega lá, vou te transferir. Vou transferir o quê? Vou te transferir, sei lá, $1.000. Qual a blockchain que você vai usar? Você fala, não, só quero transferir. Tem esse. Aí você fala, ferrou, né? Não tem para onde vou. Mas todas as estradas levam para o mesmo lugar. Isso, e hoje, podem ficar tranquilos que hoje tem todo um sistema de error proofing, né? Então, quando você vai fazer uma transação e você escolheu erroneamente uma blockchain, ele já identifica que não é e não deixa você fazer a operação, né? Perfeito. Então, nessas transações a pessoa fica mais tranquila. E aí tem muita gente que pergunta da invasão. Mas e se eu estiver transacionando e alguém invadir a transação, um hacker?
Aí eu falo, né, a carteira do Satoshi Nakamoto, né, que a gente não sabe se está vivo ainda ou não, Sim. tem 1.050.000 bitcoins ali dentro. A recompensa é boa, 60 hoje na cotação de hoje praticamente 70 bilhões de dólares tem naquela carteira. Você imagina o tanto de hacker que não deve estar tentando invadir aquele endereço Há algum tempo, há né? algum tempo. Então, assim, ele foi resistente já nesses quase 20 anos aí de existência. Sim. Ele foi resistente a essas invasões, então ele tá. Por isso que ele vai ganhando mais confiança também cada ano que passa. E agora voltando para as stablecoins, Isso, vamos lá. o que são os stablecoins? Stablecoins, basicamente, elas surgiram para dar estabilidade. Stable de estável mesmo, né? Então, para dar estabilidade no mercado. Então, um mercado muito volátil, principalmente quando ele é mais novo, a oscilação é gigantesca. Ele pode oscilar 10, 15% no mesmo dia. Então, as stablecoins ela vem para dar uma tranquilizada ali no mercado. Então, se eu estou num Bitcoin e eu vejo que o mercado está caindo, com um clique eu saio de Bitcoin e vou, por exemplo, para um dólar. E é o dólar digital, é o dólar digitalizado, é o dólar que roda nesse ambiente. É como se eu pegasse o dólar normal, deixa eu ajeitar esse dólar para eu conseguir fazer ele rodar nesse ambiente de blockchain, que é um ambiente novo, que ele não conhece. Sim. Então eu estou tokenizando o dólar, estou digitalizando o dólar, qualquer uma dessas palavras cabem. Então eu estou usando a moeda, ela vai oscilar entre 99 centavos a cotação e 1,01, não sai muito desse range. Depois a gente pode falar até um pouquinho mais sobre isso. Ela tem que ter um lastro por trás, porque não adianta eu e o professor aqui, a gente vamos criar um dólar uma stablecoin aqui, vamos colocar ali. Ela vai durar uma semana, aquela stablecoin, e nossos familiares vão usar ali no começo e depois não vai mais ter stablecoin. Por quê? Porque não tem lastro. Então, as stablecoins que estão hoje no mercado, que é os principais, né, que é o USDC, que é da Circle, e o USDT, que é da empresa Tether, são as emissoras, Sim. elas têm toda uma regra de como fazer o lastro disso. Então, tantos por cento em títulos do governo americano, tantos por cento em ouro, tantos por cento em Bitcoin. Cada um faz o lastro que quiser ali, né? Vamos dizer assim, mas algo que fique coerente. Transparente. Transparente, eu posso olhar esse lastro, então tem o site da transparência que eu posso buscar esses relatórios. O mais legal, eles são auditados por grandes auditorias externas, então estamos falando de Big Four, PwC, estamos falando de KPMG, nós estamos falando de Deloitte, todas essas grandes que auditam, né, hoje, né? No passado não era assim, então o mercado foi amadurecendo também nessa questão. Foi. Então hoje, para uma stablecoin rodar bem, ela precisa ter todas essas regras bem definidas e as auditorias bem instauradas ali para o negócio rodar. E aí, como eles são bons, é estável, tem essas auditorias, é seguro e é verificável, ganha volume. Então, principalmente para negociações internacionais. Sim. Hoje em dia, se eu quiser mandar um dinheiro, por exemplo, para a Europa, com certeza ele tem que passar por alguma jurisdição americana. Sim. Porque o SWIFT foi criado pelos americanos. E pelos americanos. Então eles precisam ganhar o troquinho deles ali, né? Sim, brincando. Então, assim, quando você entra na blockchain, você consegue deixar tudo em linha reta, tá? De um ponto a outro. Lembra que eu falei peer-to-peer, de ponto a ponto? Então é isso. Então, se eu coloco o dólar nesse ambiente, aí vem a outra ideia. Caramba, para negociações internacionais isso aqui é excelente. Então ele começou para dar estabilidade e terminou hoje para transações. Aí vem uma Visa, uma Master e fala, cara, eles estão movimentando mais que a gente. Sim. Vamos conversar com eles. Vamos participar dessa festa aí. Vamos se unir, né, gente? Olha, imagina se você colocar uma stablecoin num cartão de crédito e sair gastando no mundo inteiro stablecoin. Então, a estratégia de expansão das stablecoins via varejo teve muita força da Visa e da Master. E a expansão da transação de USDT via atacado, que são as negociações internacionais, veio através das mesas de OTC. Né? Então, dentro dessa visão, o mercado de criptoativo já é um adolescente, está ficando velho, está nascendo. Como é que a gente consegue... Porque morreu em 71 o lastro do ouro. Tá?
De 71 até 2008, a gente tinha fiduciário, pode deixar, a garantia sou eu, né? É isso aí. E agora? Onde é que a gente está? Elas vão coexistir? Porque, por exemplo, convenhamos, não aqui no Brasil, que tem impostos baixíssimos, mas em um lugar que tivesse impostos muito altos, seria muito interessante a gente negociar em stablecoin, comprar e vender, pagar o seu salário, pagar o meu serviço e assim por diante, e a gente ficar fora do governo, né? Isso vai acontecer? Como é que é isso? O governo, ele não gosta muito de ficar fora da festa, né? Ele começa... existem as fases, né? E não tem como uma inovação chegar e o terreno já está prontinho ali para ele distribuir. Essa parte vai para o governo, essa parte... Não é assim que funciona quando você está inovando. Sim. Então, primeiro você vem com a inovação, ela é exaustivamente testada, e aí quando vê que o bicho ficou grande demais para deixar ele sozinho ali, ele regulamenta. Aí começa a regulamentação e começam os interesses ali sobre aquilo. E me causa muita preocupação, assim, né? Porque como que uma moeda que não foi emitida por eles, que eles não tiveram trabalho nenhum para emitir, e eles querem cobrar taxa em cima de algo que eles nem participaram da criação e que é global. Então é essa ginástica aí que acontece nos bastidores para eles encaixarem de que forma, porque cobrar eles vão. Eles vão achar uma saída para cobrar. Eles começam pelas exchanges falando para elas se cadastrarem no Brasil, para ter CNPJ aqui. Esse é o primeiro passo. Você está operando aqui, você tem que ter. Então eles vão nas instituições, de alguma forma ele amarra a instituição aqui e pede para ele mostrar todo o relatório depois para eles, e aí eles fazem uma conta inversa para cobrar o que eles fizeram de imposto de renda sobre aquilo que você fez. E a gente está num estágio, né? Você perguntou se estamos um bebezinho, criança ou adolescente. Eu considero que nós somos não somos mais um bebezinho, mas nós somos uma criança indo para a adolescência nessa fase já. Por quê? Porque já foi testado, porque o mercado já aceitou, já sabe como que é, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Eu ouso dizer que não sei nem se... quando eu olho para a programação do Bitcoin, que o último Bitcoin vai ser minerado no ano de 2140, que obviamente eu não vou estar aqui, né? Exato. Não estaremos. Não estaremos aqui. Eu vejo quão eles pensaram lá na frente. Não, né? Eu acho uma genialidade isso, porque você vai passar 3 gerações. Então, para eu me adaptar a isso, eu tive que ler o paper, entender, começar e mexer. Meu filho que está com 15, 16, ele já faz negociações nos jogos dele sem entender que ele está fazendo no Tether ali, né? Que ele está usando, comprando skin, fazendo não sei o quê. E o filho dele já vai achar que aquilo é dinheiro. Ele vai falar, nossa... Só se ele lê o livro de história, né? Na Idade da Pedra usavam papel, é isso mesmo? É bem por aí. Então tem essa genialidade... Mas a gente está, então, num... Só mais uma informação que eu acho que é legal, só para contribuir. Por exemplo, uma nova tecnologia, eu comparei lá os ativos digitais com a internet, né? O crescimento, que eles crescem no mesmo ritmo e tal. Existe um dado, né, de que quando uma nova tecnologia atinge 1 bilhão de usuários, significa que você já está usando essa tecnologia, mas não sabe que você está usando essa tecnologia. Entendi. Você pode até saber que está usando, mas tem gente que não sabe que está usando. Sim. Eu dou até alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, hoje nos ativos digitais a gente está aproximadamente 800 milhões de usuários. Estamos muito próximo disso, mas esse fenômeno você já consegue perceber. Por exemplo, a Visa. A Visa não consegue carregar agora com o SDT e consegue fazer pagamento. O cara que vende milho na praia que tem uma maquininha. Ele recebe, nem sabe. Tá sendo por stablecoin, tá tendo uma transação ali, ele tá recebendo em reais normal na conta dele, mas foi stable que usou. Sim. Ou seja, ele tá usando a tecnologia porque ele recebe, mas ele nem sabe. No final das contas tem o real dele lá que ele tava programado. Que ele acredita ali. Então tá tudo certo, isso que é uma implementação, isso é quando tem uma mass adoption, né? Quando já tá tudo já dominado. E aí a gente tem o contra-ataque, né? O Império sempre contra-ataca, né? CBDCs, aqui no Brasil
o Drex que não nasceu por incompetência do pessoal, o euro digital que está começando. Explica, pessoal, o que é uma CBDC e qual que é a função dela nessa história toda. Bom, vamos lá. Eu sou contra, tá? Já falando aqui da minha opinião. Somos. Eu sou contra porque isso aí, a ideia, ainda mais quem tá nesse mercado há mais tempo, a ideia é ser descentralizado. E quando você fala de CBDC, é Central Bank Digital Currency, moedas digital dos bancos centrais. O primeiro C ali já fala que é Central. Sim. E a tecnologia é descentralizada. Então já tem uma incoerência ali do sistema, né? Então, é claro que isso tudo, no final das contas, é porque eles querem ter mais controle. Sim. Tá falando aberto aqui, né? Eles querem ter mais controle, eles querem ver, eles querem verificar. Só que o tiro pode sair pela culatra. Por quê? Porque se eles aprovam uma moeda dessa, tem que tomar muito cuidado, os políticos. E aí foi nessa hora que eles deram uma brecada que, eu consigo ver todo mundo da população. Só que eles esqueceram que a população também pode ver o que os políticos fazem com o dinheiro. Sim. Então um cara não precisa ser um PhD em hacker de sistemas de computação para você mexer numa blockchain e ver todas as transações acontecendo. Então, uma vez que você identifica uma carteira, fica muito mais fácil de você também ver para onde que vai o dinheiro da política, aonde que vai o dinheiro aquela monte de verba, aqueles partidos que recebem bilhões e... Exato, para onde que vai? Quem que recebe? Então ele vai ter lá o cara que vai analisar aquilo ali, ele vai ter um dossiê completo para olhar, né? Então eu diria que um outro efeito colateral é aquela pessoa que diria, nunca vou usar a criptomoeda, se ela se vê obrigada a utilizar pelo governo, ela fala, opa, então por que não usar essa? Já que eu sou... Né, como a pandemia não pegou um monte de gente que falava, não compra online, e todo mundo começou a comprar, uma CBDC pode simplesmente... Esse ponto é fantástico, é o ponto que eu acreditava muito quando estavam lançando. Eu falei, cara, deixa eu falar de CBDC. Pessoas que não conhecem de blockchain vão começar a ter que saber, porque é obrigação, e aí vai chegar uma hora que ela vai comprar, mas peraí, não tem alguma outra para usar não disso aí? E ele acabar indo para outra e abandonando as CBDCs. Então também tem esse outro tiro saindo pela culatra. Então dá para imaginar agora por que o Drex deu uma recuada. Estão pensando em voltar de uma outra forma. Sim. Agora, se manter a privacidade, que é um dos pontos que a população bate muito, é na privacidade. Sim. Você gostaria de pagar um fornecedor, por exemplo, em Drex, e ele conseguir checar quem que foi a pessoa e ver o saldo que você tem Onde já se viu isso? Cadê a privacidade? Ele vai mexendo no que tem na minha carteira, né? Ele vai saber quanto que tem ali. Dali que saiu. Vamos ver quanto que mais que tem lá dentro. Então, assim, se eles conseguirem de alguma forma bloquear esses acessos para dar privacidade, existe uma chancezinha de começar a passar. Sem isso, sem privacidade, não funciona. Isso seria a tokenização? Que diabo é isso? Não, vamos tokenizar. A gente é brasileiro, né? Coloca tudo. O que é? Explica um pouquinho. Se eu for tokenizar, posso tokenizar esse copo, esse celular, esse microfone? Pode. O que é isso? O termo tokenizar, ele começou a ficar muito forte no comecinho dos anos 2019, 18, 19, vamos dizer assim, né? E onde tudo poderia ser tokenizado. Poderia tokenizar essa mesa, essa sala, eu divido ela em várias partes, cada token é 1 metro quadrado, por exemplo, e o que tiver de aluguel aqui divide proporcionalmente a quem tem metro quadrado e divide tudo através da blockchain. A ideia é linda, é isso. E vai funcionar, e vai chegar, nós vamos chegar nesse estágio. Então tokenizar, para todo mundo entender, é a capacidade de eu conseguir transformar algo real em algo digital para esse ambiente, onde tudo é mais fácil de se transitar, tem moedas que eu posso utilizar ali e tudo mais. Então esse é o formato, isso que é tokenizar. Só que recentemente, 2023 ou 2024, lá em Davos, né, começou um novo termo para tokenizar, eles chamaram de RWA, que é Real World Assets, ativos do mundo real.
Acho que o termo tokenizar ficou muito banalizado, Hum. tá? Agora é opinião minha, tá? Não é que isso é de fato. Mas a opinião é que estava muito banalizado, tokenizar e confundia muito as pessoas. Então falou assim, ó, ativos do mundo real, criou uma categoria. E isso vai acontecer mais vezes. Vão criar outras categorias, como criam de NFTs. Então tokenizar é basicamente o IRW, transformou em RWA, né? Que é a transformação de tudo que é real. Então eu posso pegar ações da bolsa e tokenizar ela, eu posso pegar um imóvel, tokenizar ele e dividir o lucro. Mas vamos dar exemplos claros vamos pensar assim, ó. Nós temos nosso pai morreu, tinha uma fazenda, somos em 5 irmãos, vamos tokenizar isso daqui. Isso, como é que você chega no cartório, vai falar para aquele cartório que adora bater um carimbo, quero tokenizar isso. Isso funciona? Isso tem que estar em contrato? A lei permite? Como é que é isso? É um ponto delicado, porque a lei ela permite, já existem vários projetos no Brasil já rodando, já tokenizados, principalmente do mercado imobiliário, que acho que é o mais fácil. É o mais fácil do pessoal entender. É um fundo imobiliário digital. Digital, exato. Só que tem que tomar muito cuidado com as regras, né? Nem tudo hoje pode ser tokenizado. O cartório já aceita registros em blockchain. Você já consegue, por exemplo, na junta comercial, fazer uma integralização de capital pagando em criptomoedas. Então tudo isso são coisas que já permite, o mercado já permite fazer. Mas tem que ter muito cuidado, porque se eu vou fazer uma oferta pública, eu preciso da autorização da CVM, né? Então, eu preciso saber para que lado que eu vou no meu negócio. Eu vou distribuir de forma pública? Cara, eu preciso bater lá na porta da CVM e falar, ó, CVM, posso fazer dessa forma? Eles vão dar lá as opiniões dele e tal, ajeita o projeto, se der tudo certo. Vai ter um custo, né? Vai ter um custo, obviamente. Não quero interferência da CVM, então vai ter que ser uma oferta privada, vai ter que ser algo que não anuncie. Então tem diversas formas de se fazer isso. Agora, pegando o exemplo da herança dos filhos, pode pegar a fazenda, dá para tokenizar sim, cada filho pode ficar com um percentual da fazenda, enquanto essa fazenda gera lucro, seja lá por qual produção que ele está fazendo ali, aquilo já é dividido automaticamente entre os irmãos. No momento que vende, aquilo ali se transforma no share, né, da fazenda, e assim que vende, aquilo ali já é transferido igualmente de acordo com os percentuais que estão lá. Super dá para fazer, bem tranquilo de fazer, é só saber achar o advogado certo, o órgão certo para regular aquilo ali, e o cartório, se tiver muito bonitinho ali, escrito quem que vai fazer o que, bem escrito, o cartório vai carimbar. Aceita. Já aceita. Então, mas isso tá muito, esse tá mais iniciante, esse é mais bebezinho ainda. Essa parte de tokenização, eu acredito que isso vai ficar muito forte depois de 2030, tá? Aí a gente tá falando fim da reforma tributária, que vai ter fechado todo esse ciclo. Pois é. Eu conseguiria fugir do imposto de herança? Não. Esse imposto de herança, fugir não dá. O que dá para se fazer, né? Aqui, ó, dando dica aqui, né? Mas o que dá para... Hipoteticamente, o que dá para fazer é guardar em carteiras, vamos dizer assim, offline, cold wallet ou hard wallet que chama, ou cold wallet, recursos ali, né? E aí na hora de transferir, se ninguém sabe esse recurso, ele é só seu filho, quem vai receber herança, saber as palavras-chave ali, ele vai acessar, vai ter acesso àquele ativo, né? E aí é uma forma aí de, por enquanto, escapar. Não sei se no futuro... Na verdade, não tem como, tá? Exatamente, a gente não é tá que eu não sei. O contrário. Ele não tem como saber de quem que é aquela wallet, a não ser que você fale. Né? Porque inclusive algum juiz, alguma coisa em decisões, ele tenta obrigar o réu ou quem está sendo processado ali para colocar o seu endereço-chave ali. Né? E aí se ele falar que esqueceu, teve uma crise de amnésia, né? Pode acontecer. E aí como é que a gente faz, né? Então assim, por isso que a gente fala que a segurança que dá, mas ao mesmo tempo traz uma responsabilidade muito grande de
manipulação das chaves e tudo mais, né? Sim, não, essa história, a primeira coisa, quando a gente fala disso, fala, e se eu esquecer a chave? Falar, a melhor coisa é você colocar $1 milhão na sua carteira e perder a carteira. O que acontece? Você perdeu. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que Não fazer. tem 0800. Não tem FGC, não tem nada disso. Exato. E hoje a gente está nesse mundo, Fernando. E o futuro? Como é que... Vamos tentar aqui, né? A única certeza do futuro é que a gente erra as previsões, mas vamos dar algumas direções. Mercado financeiro, os bancos centrais, principalmente o comércio internacional, que espero eu que continue aumentando, né? Porque é aí que você gera trocas voluntárias, que você gera riqueza, a prosperidade, né? Isso, Adam Smith dizia isso no século XVIII, o pessoal ainda não aprendeu, né? Ainda fecha, não, vamos colocar imposto e tal. Mas como é que vai estar o mercado financeiro? Ele vai fazer parte disso, vai ajudar? Você consegue dar algumas dicas? Se a gente fosse colocar aqui 3 pontos que devem acontecer com mais frequência daqui a 5, 10 anos. Quando a gente vai falar de bancos, eles sempre tiveram essa hegemonia ali, né, nos países, né, os donos do dinheiro, principalmente países mais subdesenvolvidos como o nosso, né? Então, se você pega os Estados Unidos, por exemplo, são as big techs que se desenvolvem, que são as empresas mais valiosas do país. Só que no Brasil não, né? No Brasil acaba sendo os bancos as mais valiosas e isso tem uma explicação, né? Porque eles acabam ali tendo uma interferência muito grande junto com o governo. Então isso acaba... Vale só um parênteses aqui. Claro. Banco Master é um banco desse tamanhozinho, tá, gente? É o que vocês estão vendo. Imagina o que está por trás. É muito Tem maior. que ter muita imaginação, né? Desculpa te cortar, não, mas fez todo sentido. Né? Porque você pega um banco que era S5, tipo, era nada. E tinha todo esse envolvimento com a política. Imagina que grandes bancos não precisam fazer para serem grandes, né? Porque não se tornaram grandes à toa, né? Claro, eles têm alguma coisa ali, né, que deixa... Paranauê que a gente nem quer saber, né? Eles ficam fortes, né? Eles tomam muito anabolizantes ali. Mas, desculpa te cortar, vamos lá. Mas vamos lá, o meu raciocínio então assim, ó, as empresas, os bancos, eles naturalmente, eles vão começar a adotar essa tecnologia, porque já foi testado e foi provado que é melhor. É muito melhor eu fazer um câmbio digital do que fazer um câmbio através do Swift ou fazer um câmbio através de uma corretora ou de um banco, né? Até por conta de taxa de pessoas envolvidas, de custo mesmo de operação. Eu não estou falando que eles cobram caro porque eles querem roubar o dinheiro da população assim, sem freio. Não é isso. Eu estou falando que o custo deles é alto. Criou-se uma estrutura muito grande para fazer um negócio que relativamente é simples e hoje a blockchain consegue. Então, quando você for apresentar isso para um banco, uma solução onde você consegue economizar muito mais com isso, eles vão adotar e já está adotando. Tá? Então, exemplo de empresas como a Ripple lá nos Estados Unidos, como o Leo aqui no Brasil, eles estão tendo esses trilhos sendo criados para a movimentação ficar melhor e eles não querem brigar com os bancos. Eles vão falar assim, ó, você não quer oferecer isso para o seu cliente? Ele vai falar assim, nossa, mas vão economizar isso? Sim. E aí um banco fez, o outro vai querer fazer, então haverá uma grande busca por soluções mais eficientes, né, nos bancos. Então, para mim, nos próximos 5 anos isso já vai acontecer, de fato, 5 anos é bem curto esse período, porque a infraestrutura já tem internet, não precisa mudar muita coisa, e as empresas que já fazem isso vão oferecer isso para os bancos não precisam criar isso do zero, essa estrutura. Reservas estratégicas de Bitcoin nas empresas, isso está crescendo cada vez mais. O S&P 500 começou ali há 5 anos atrás com uma empresa, 2, Tesla e Strategy. Hoje já são dezenas de empresas já conversando nos seus boards a possibilidade de colocar uma parte de suas reservas em Bitcoin. Então essa adoção de Bitcoin como reserva estratégica ou reserva de valor mesmo, além do ouro, né? O ouro para mim vai continuar sempre sendo uma opção também. Sim. Mas o Bitcoin passa a ser mais uma opção de diversificação, descorrelação ao modelo Fiat, que você consegue ter ali nas carteiras, principalmente das instituições e de grandes fortunas, de family offices aqui no Brasil e no mundo. Sim. Então acho que essas duas, juntando a parte de tokenização
E a facilidade de você, por exemplo, eu brinco num curso meu que eu dei, tem uma parte lá que eu falo que é do tomate ao ketchup. Todo o processo, desde da plantação do tomate, passando por todas as linhas que ele tem que passar, até virar o ketchup na mesa do cliente final, e ele ver um QR Code, poder escanear e saber tudo onde passou, verificar, assim como ele, ou Anvisa, todos os órgãos poder verificar ali na hora, isso vai ser de um ganho para a sociedade muito grande, Sim. facilidade e verificação, né, para ver se aquilo é falsificado ou não. A gente teve recentemente o caso das bebidas, Sim. que teve um grande problema, envolve muita coisa ali, mas dá para fazer solução através de blockchain. Então eu vejo que a parte de tokenização nisso, imóveis e abrir para o mundo um pouco mais o mercado, Bitcoin também nas reservas estratégicas de valor. E como também. é que a gente ganha dinheiro E os nesse bancos? cenário? Como é que é isso? Onde é que, para quem está ouvindo, fala assim, eu tenho aqui $10 mil, eu quero pôr nessa história, Fernando. Onde é que eu ponho o dinheiro nesse meio aí? Então, Né? Porque imagina, claro. a gente está falando de toda uma revolução onde a gente vai olhar daqui a 5 anos para trás e vai falar assim, não acredito que era feito dessa forma, né? Exato. Assim como, sei lá, nas cruzadas eles enchiam, para pagar as compras, enchiam um navio de ouro, atravessava 8 mil milhas náuticas e às vezes afundava no meio do caminho, né? E é todo esforço no fundo do mar. E aí assim, não, eu gostei dessa história, como é que eu faço isso? Antes de... É claro que a melhor forma é começar com alguém que já está nesse mercado, que já atua, de repente, ou uma empresa séria, né? Busca as empresas sérias para fazer isso, né? Recomendações, é importante sim fazer isso se você quer começar já. Agora, se você tem um tempo ali para pensar um pouco e pesquisar, estude. Né, vai estudar o mercado, vai ver como é que funciona, faz testes sempre com valores pequenos para você, que pode ser que você erre alguma coisa, faça alguma besteira ali no meio do caminho, mas errar com um pouco não tem problema, é como se fosse um investimento para o seu aprendizado. Sim, é algum tipo de conhecimento adquirido ali, né? Então assim, eu estimulo esse tipo de ação, né, mas quando a gente fala de estratégia de longo prazo, eu adoro estratégias de longo prazo. Então, boas compras seguida de boas vendas também. Então, se o mercado ele é cíclico e ele já provou que ele tem algumas grandes altas e grandes baixas, por que não eu estudar um pouco mais isso e entender qual que é as melhores zonas de compra quando está em baixa e as melhores zonas de saída quando está em alta? Com isso, você consegue dar uma acelerada nos seus ganhos. Sim. O Bitcoin hoje, vou dar um exemplo, ele está na faixa dos 60, 70 mil dólares, mas ele já bateu 125 mil dólares, ou seja, Sim. nós estamos na metade do que ele já foi. Se essa pergunta fica na nossa cabeça, será que ele já vai atingir uma nova alta histórica? Só se ele empatar com a alta histórica, eu já vou dobrar. Sim. Então é importante a gente saber que momento entrar agora, por exemplo, no Bitcoin. Se atingir uma alta histórica, dá uma analisada se ela pode renovar altas históricas, para daí ver uma outra forma de sair e comprar numa nova baixa. Então esse tipo de assunto, se você estudou bem, eu convido a fazer, né? Eu incentivo a fazer. Sim. Mas com profissionais a coisa acaba ficando mais suave. Então você dá uma minimizada nisso, procure profissionais. Na verdade, você compra tempo, né? Porque para conhecer, você precisa ter horas ali dedicada. E às vezes você tem alguém que saiba fazer, você compra o tempo dessa pessoa e ganha. E vai ganhar dinheiro onde você tem uma melhor performance, né? Então, por que eu vou colocar todo o meu esforço numa coisa que eu ainda que é novo para mim, sendo que no outro aqui eu consigo fazer dinheiro e jogar para alguém cuidar, alguém de confiança, né? Então essa é a minha dica aí pra turma. Tá certo. Fernando, eu quero agradecer de coração, acho que foi bastante útil para o pessoal entender. E agora no final, se apresente como você acredita que você é e tem aí a câmera, uns 5 minutinhos para você deixar o recado pessoal. Bom, primeiramente, obrigado por ter ouvido até aqui. Eu sou Fernando Carvalho, sou formado em engenharia mecânica. Eu trabalhei 10 anos na área automotiva, trabalhei na Ford Motor Company, mas quando eu comecei a ter contato com o mercado financeiro, isso me cativou mais, fui para esse mercado e que nem eu expliquei aqui agora há pouco, estudei
e quero estudar mais. Às vezes eu vejo um livro novo ali que eu não vi. Tem um livro que eu tô lendo, chama The Big Print, né? A grande impressão de dinheiro, que é de um norte-americano lá. Eu fui numa feira nos Estados Unidos e ele assinou lá o livro, eu achei bem legal. Eu tô estudando como é que foi toda essa história da impressão de dinheiro americano depois da crise. Dizem que 80% do dinheiro que está em circulação hoje foi impresso depois de 2008. Então tudo isso me deixou curioso para entender mais. Então, o convite aqui é estuda, do your own research, faça a sua própria pesquisa e seja uma pessoa que influencie, que faça boas escolhas aí na vida e conte comigo, quem quiser entrar em contato aí Deixa comigo. suas redes sociais, como é que... Minha rede social é @ferdicarvalho, com I, Ferdi Carvalho. Tá certo. É isso. Bom, pessoal, muito obrigado. Fechamos aqui mais um Kairos Econômico, onde o grande objetivo é esse, se aprofundar sobre algo e ganhar tempo de qualidade. E esse é o principal objetivo. Agradeço de coração, a gente se vê no próximo Kairos Econômico.